A gente vai dar continuidade, tá, ao assunto sobre a arte abstrata e vamos falar sobre o cubismo e o surrealismo, voltadas para a Europa, para a França propriamente dita. Quando eu falo atenção artística, tá? Mas o econômico não fica por detrás. Era a atenção artística para a França, né? Porque a França detinha o poder econômico, tá? Só com a mudança do século, com a Primeira Guerra Mundial, né? Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos chegou como a grande potência econômica. E é claro, o americano ele tem um lema, até hoje, que eles utilizam uma frase chamada American Way of Life. O que quer dizer? É a forma de viver americana. Forma de viver americana. Que forma é essa? É essa forma que a gente detém. Eles impuseram para todo mundo. Que é o quê? O consumo. Hoje a gente sai para comprar, às vezes do nada para nada, a gente compra coisas. E quem determinou isso foram os Estados Unidos. Do consumo pelo consumo. E é claro, para você consumir, você tem que gastar muito. Você vai ter que... O teu celular, ele não pode durar muito tempo. Ele vai ter que durar no máximo 1, 2 anos. Para você comprar um outro e comprar outro. Essa é a política. Para nós consumirmos. E é claro que a arte, ela acompanha esse raciocínio. Tá? Ela acompanha isso. E o cubismo, ele chegou, né, mais ou menos para atender a essa nova forma de se trabalhar, que é uma forma mais rápida de se produzir. Tá? Uma coisa mais enxuta, né? Sem se preocupar com muito detalhe. Tá? Cubismo, né? Esse quadro, por exemplo, esse quadro é um painel de 3 metros de altura por 7 de comprimento, feito por Pablo Picasso. O nome desse painel é Guernica. Por que Guernica? Guernica é o nome de uma cidade da Espanha. Cidade essa onde Pablo Picasso nasceu. E ele, por ser morador dessa cidade, em 1937, ele presenciou um grande bombardeio que aconteceu. Bombardeio esse pelas tropas nazistas, na época já chegando a Segunda Guerra Mundial. Então ele presenciou toda a destruição da sua cidade. Ele viu a morte, ele viu a tragédia, ele viu a miséria, ele viu a fome, ele viu o abandono, o desespero das pessoas. E cada situação dessa, ele quis registrar nesse quadro, em um único quadro. Entendeu? Ou seja, ele quis mostrar várias faces desse cubismo, desse evento, dessa tragédia que aconteceu. Ele quis mostrar num único quadro. Daí ele fez esse trabalho, esse painel. Ainda existe lá na Espanha, Guernica. Esse é Pablo Picasso. Olha lá, a cidade dele, Guernica, toda destruída. Aí ele resolveu ter que fazer alguma coisa. Aí ele construiu uma forma de protesto, uma forma dele mostrar a sua indignação, a destruição da sua cidade. Ele construiu aquele painel. O que é o cubismo? Vamos lá. O próprio nome já diz, cubismo, ou seja, vem através de um cubo. E o que é um cubo? O cubo é uma figura geométrica, tridimensional, regular, certo? Com 6 lados. Não é verdade? São 6 lados, são 6 quadrados formando um cubo. Tá? Você vê na figura dos cubos menores aí que, independente da posição que você esteja, que você veja esse cubo, você só vê 3 faces. Qualquer posição que um cubo se mostrar para você, você só vai ver 3 faces. Mas na verdade são 6 que o cubo tem. O cubo tem 6 faces. Só que 3 ficam ocultas.
mas fazem parte do cubo. Você entendeu? A partir do momento que você abre esse cubo, né, aí você vê essas 6 faces. Você vê tanto as faces que você via, quanto as que estavam ocultas. Então, essa noção do cubismo é em cima disso, ou seja, você vê, ele viu a guerra, ele viu a tragédia, as consequências de uma guerra, foi coisa real, ele viu as 3 faces do cubo. Mas também ele colocou, ele sentiu algo a mais, ou seja, ele sentiu as outras 3 faces que estavam ocultas. Aí, a partir do momento que você abre esse cubo, você coloca tudo, né, nesse único quadro. Então, o cubismo é isso, ou seja, você mostrar várias faces de uma única situação num único quadro. Tá? Ele usou aquele painel mostrando a tragédia da guerra na sua cidade, em um único painel. Então, os quadros cubistas surgiram a partir desse discurso, em cima de um cubo se abrindo. Olha aí. Olha esse quadro do lado direito. Né? Mostra bem isso, ou seja, o quadro ele é todo cortado, né? Ou seja, é um quadro geometrizado. O que é geometrizado? Ele utiliza aqui formas geométricas para poder dividir esses setores que eu quero mostrar a respeito de alguma coisa. Você repara que o quadro ele é todo recortado, todo feito de recortes com linhas retas. E cada recorte desse, ele coloca uma situação. É o olhar dele sobre uma única coisa. O outro quadro também, você vê que o rosto da personagem, ele é um quadrilátero. Ou seja, ele resume a ideia que ele quer passar, ele resume a simples linhas retas, as linhas curvas, a círculos, a figuras geométricas. E cada situação dessa, e cada setor desse, ele mostra algo sobre este quadro. Né? Olha aí outro quadro dele. Esse rosto desse homem, de peito nu, entendeu? Com o rosto todo torcido, mas você vê que ele está todo recortado, ou seja, ele fez questão de recortar para cada setor de corte, ele mostrar alguma coisa a respeito desse trabalho. Esse outro quadro do lado direito também, ele é todo recortado, é todo geometrizado, com linhas retas, com linhas curvas, cores diferentes, cada recorte uma cor. Isso é o cubismo, ou seja, cada recorte está me passando uma situação a respeito de um quadro, de um momento, de algo que o artista está vendo, que o artista está sentindo. Entendeu? São vários recortes dessa situação. Olha o quadro. Olha essa mulher sentada sobre a almofada. Olha a outra que está debruçada sobre a mesa. A que está sentada na almofada está pintando o que ela está vendo à frente. Mas aí entenda, a pintura dela, ela está vendo uma outra coisa, ou seja, ela está registrando um outro olhar, um olhar cubista sobre uma coisa real. Da mesma forma que o Picasso viu essa situação de uma coisa real e transformou num olhar cubista. Ou seja, criou recortes, geometrizou esse quadro. Cada setor, cada recorte desse, ele colocou uma situação, momentos diferentes, a cabeça, os rostos diferentes. Ele resume ao máximo, ele restringe a figura humana, no caso aí, de formas simples, de linhas simples. Aí ele preenche com cores, com
com textura. Esse que é o grande barato. Você pode simplificar um trabalho, um olhar seu, com poucas linhas. Em poucas linhas você resume um olhar sobre uma determinada coisa. Olha essa jarra, né? Uma fruta, um copo quase do tamanho da jarra. O importante é você colocar a ideia, o artista colocar a ideia e simplificar ao máximo. Essa é a ideia. Esse quadro é muito interessante porque é uma mulher se olhando ao espelho, mas você percebe que o seu reflexo não corresponde ao seu lado real, né? E ao mesmo tempo o seu lado real, ele não é, você repara que o rosto ele está dividido, ora você o vê de perfil, ora você o vê de frente. Ele coloca duas situações no rosto dessa mulher e que seu reflexo não corresponde nem a um e nem ao outro rosto. Tá? Isso é o desdobramento de um olhar cubista. E o cubismo também esteve no Brasil. Foi desenvolvido também, no caso com a Tarsila do Amaral. Repare esses dois quadros dela. Olha como é que as árvores, né, do lado esquerdo, né, a árvore ela é um círculo. Os prédios são quadrados. O bonde, a ponte, as pessoas, tudo é muito geometrizado. O quadro do lado direito, você vê esse jogo de rostos, né? Mas você vê, eu coloquei de propósito como é que ela enquadrou tudo num triângulo. Ela botou os rostos tudo dentro de um triângulo, tendo ao fundo as torres, as chaminés, os prédios no fundo de uma fábrica. Tá? Ou seja, a Tarsila do Amaral, ela aqui no Brasil, é claro, ela soube, ela pesquisou, ela viajou, então ela pegou todas as informações desses artistas que estavam na Europa bombando, né? Tipo o Picasso, por exemplo.